Queridos irmãos, queridas irmãs, muita paz a todos. Nossa saudação especial nessa noite aos irmãos da Associação Espírita Chico Xavier de Passo Fundo. Vamos então nos reunir neste momento em pensamento com todos vocês, em todos os lares, rogando a Deus a proteção para este momento. Deus nosso Pai, estamos aqui, Senhor, nos reunindo em Teu nome, em nome de Jesus, nosso Mestre Maior, em nome também, Senhor, de todos os mentores dessa Associação Espírita, rogando a proteção e o amparo para este trabalho que vamos desenvolver, que vamos refletir sobre ele, sobre a importância dessa educação que nós temos que nos voltar para a nossa criança, para o nosso jovem, em especial neste mês de outubro, que dedicamos a essa reflexão mais aprofundada sobre a evangelização dos espíritos que estão reencarnando aqui na Terra, sobre a nossa evangelização também, Senhor, sobre a nossa mudança, sobre a nossa melhora. Que a Tua paz, Senhor, permaneça conosco durante o nosso trabalho. Que assim seja. Trabalhar neste momento, refletir sobre Allan Kardec, o educador por excelência, esse grande missionário de Jesus que veio trazer para a nossa terra, para a nossa humanidade, a terceira revelação. O que representa a doutrina espírita para estes momentos que nós estamos vivendo aqui no planeta Terra? Essa questão profunda sobre como nos autoeducar, como educar aqueles que estão à nossa volta, nós como pais, como mães, como avós, como educadores, como evangelizadores, como trabalhar essa educação aprofundada, essa visão aprofundada que a doutrina espírita nos oferece, uma vez que nós conseguimos perceber a vida em toda a sua plenitude. Nós conseguimos entender o que é o ser humano, que está em processo evolutivo, é um espírito reencarnado, que está numa experiência muito importante para a sua evolução espiritual. E como é que nós, adultos, conhecedores da doutrina espírita, podemos interferir nessa educação, nesse processo evolutivo que esse espírito vem passar aqui ao nosso lado na Terra, como filho, como filha, como aluno, como neto, como neta, como nós vamos trabalhar com esta criança, com esse jovem, buscando promovê-lo, buscando que ele aproveite todo o potencial que ele traz e que ele possa vivenciar todo o programa que foi planejado com ele, para que ele aproveite bem esta oportunidade. E nós vamos encontrar, começando a nossa conversa, encontrar uma passagem de uma mensagem de Amélia Rodrigues, psicografada pelo nosso querido irmão Divaldo Pereira Franco, em que ela vai nos apresentar um aspecto muito importante, trabalhando sobre o grande desafio da infância e da juventude. Ela vai nos narrar no início dessa mensagem que Henrique Pestalozzi, o grande educador também da humanidade, Henrique Pestalozzi, quando recebia uma criança no seu educandário, tinha o hábito saudável de se ajoelhar para receber essa criança, a fim de demonstrar-lhe apreço, carinho, a fim de acolher essa criança. Vejam, e ela vai explicar que esse nobre mestre procurava descer ao nível do aprendiz, olhando-o nos olhos, na mesma altura, de maneira a facilitar o relacionamento que deveria existir entre ambos. Só aí já está um grande ensinamento de Pestalozzi. Nós temos que saber dosar até a nossa presença para a nossa criança, para o nosso jovem. Através deste comportamento, vai nos dizer Amélia Rodrigues, a mente infantil
Sentia que o mestre era alguém do seu tamanho, portanto acessível aos seus sentimentos, às suas necessidades. Imaginemos agora, né, o nosso Hippolyte Léon Denisard Rivail, Allan Kardec, por volta dos 8, 9 anos, quando os pais o levaram para Yverdun, na Suíça, onde o Instituto de Pestalozzi funcionava. E o nosso menino, Allan Kardec, certamente foi recebido por Pestalozzi desta forma. Pestalozzi ajoelhado, o recebendo, o saudando, dando as boas-vindas para aquela criança que ficaria naquele internato, que era um verdadeiro lar, em que Pestalozzi era considerado o pai e a esposa dele, a mãe, e os outros educadores, todos extremamente bondosos também, acessíveis. Então, vamos imaginar o nosso Hippolyte Léon, menino, e permanecer depois lá até os 18 anos e sair pedagogo. É um grande desafio, né? E a Amélia, não, essa parte de Allan Kardec nós estamos colocando, né, aqui na nossa conversa, né? Ela vai dizer que Jesus, né, de maneira equivalente, incomparável ao Pestalozzi, Jesus também já tinha demonstrado, né, o apreço que ele tinha pelo Espírito encarnado na fase da infância, né? Quando ele deixou escrito, né, através dos seus evangelistas, que ele nada escreveu, mas os evangelistas escreveram, né? Deixai as criancinhas virem a mim e não as impeçais, porque de tais é o reino dos céus. Então, a Amélia vai nos dizer que Jesus, né, o sublime educador, o mais eminente pedagogo da humanidade, ele sabia que a criança, né, o espírito reencarnado na fase infantil, é um solo fértil, como diz a nossa Amélia, né, para a ensementação, que variando de qualidade, essa semente que nós vamos lançar no coração da criança e do jovem, né, mas variando da maneira como ela for lançada, né, vai preparar esta criança para o reino dos céus ou para o atormentado servidor das paixões angustiantes. Vai depender da semente. Então, quando Jesus, diz ela, né, solicitava que deixassem ir a ele, a criança, né, ele ensinava o respeito, o carinho e o devotamento que todos temos que ter por aqueles espíritos que recomeçam a jornada evolutiva na indumentária infanto-juvenil. E a nossa Amélia vai prosseguir dizendo, né, posteriormente, o insigne Denisard Rivail encontrou na infância e na juventude o abençoado celeiro de esperanças em benefício do futuro, havendo-se dedicado por longo período à santificante atividade de educação, que ampliaria depois por ocasião quando ele foi divulgar o Espiritismo, né, sob o pseudônimo de Allan Kardec. E ela vai dizer mais: o Espiritismo, doutrina essencialmente educativa, investe por sua vez no futuro da humanidade através desses viajores da atualidade, oferecendo-lhes os instrumentos próprios para se equiparem de sabedoria de forma a constituírem uma sociedade melhor e mais feliz. E ela vai afirmar, né? Foram educadores por excelência Jesus, Pestalozzi e Allan Kardec. E ela vai então agora dedicar umas palavras à evangelização, aos evangelizadores. Essa mensagem da nossa querida Amélia Rodrigues, né, está no prefácio do livro que escrevemos sobre a missão e os missionários, sobre a tarefa da implantação da evangelização espírita infanto-juvenil e a biografia de Cecília Rocha e de outros grandes companheiros que trabalharam nessa proposta. Então, a Amélia destaca a importância deste momento, né, em que a doutrina espírita chega para nos alertar, né, para nos mostrar o caminho através da educação. Então, o Espiritismo ele é essencialmente educativo, né? Ele investe no futuro da humanidade.
investe no futuro da nossa humanidade, né? Nos educando para o verdadeiro sentido da vida. E aí que nós vamos ver, né, que essas mensagens são importantes. Nós vamos ver que Allan Kardec publicou na Revista Espírita várias mensagens sobre a educação e que embasam esse processo educativo desde lá da infância, né? E ele vai nos dizer, através das mensagens mediúnicas, né, que a médium Émile Colligon recebia, né, do espírito Etienne, né, que falava sobre a educação maternal, o grande papel da mulher, né, na educação. E ele vai destacar, este espírito Etienne, através da médium, né, vai dizer o seguinte: a mulher traz no ventre o destino das nações, o futuro do mundo, que é ela que pega no berço, é ela que pega do berço o estadista, o filósofo, o teólogo, a mãe de família, que os molda e que os modela na idade em que as impressões são mais fáceis e profundas. Veja o grande papel da mãe, que já Allan Kardec também vai destacando, né, quando ele começa a publicar essas mensagens, né, mediúnicas, né? E o Etienne vai dizer o seguinte: a mulher é o árbitro dos destinos dos povos. Preparem, portanto, né, essas mulheres, quebrem as amarras com que a futilidade as sobrecarrega. Para que os homens sejam fortes, preparem mães enérgicas e sérias. Né? Então ele vai destacar a importância do lar, né? E vai dar uma palavra para as mães. Olha, as mães, especialmente hoje as mães espíritas, né? Mães, é a vocês que nossas palavras se dirigem. Ainda há tempo de sacudir o jugo que o mundo, a moda lhe impõe. É tempo de provar que este invólucro é frágil da criança, né? O espírito é inteligente e forte. Então, desde a mais tenra idade, né, nós precisamos começar a educar a nossa criança e nos aperceber do grande papel da mulher, da mãe, da educadora, né, ao lado do pai, ao lado do educador, né? E o Kardec Kardec vai nos repetir aqui a questão 385 do Livro dos Espíritos. Kardec faz uma pergunta aqui extraordinária, né? Que é o que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência? É que o espírito se modifica? Pergunta Kardec à espiritualidade. E os espíritos superiores vão responder: é que o espírito retoma a natureza que lhe é própria, que se mostra tal qual era. Não conheceis o que a inocência da criança oculta. O que é essa inocência, essa pureza que nos move o coração, né? Não sabeis o que elas são, nem o que foram, nem o que serão. Contudo, a afeição lhes rende as acariciais como se fossem parcelas de vós mesmos, a tal ponto que se considera o amor que uma mãe consagra aos seus filhos como o maior amor que um ser possa votar a outro. Donde nasce o meigo afeto, até a benevolência que mesmo os estranhos sentem por uma criança? Sabeis? Não. Pois bem, diz o Espírito nessa resposta, vou explicar. As crianças são seres que Deus manda a novas existências. Para que não se lhes possa imputar excessiva severidade, dá-lhes ele todos os aspectos da inocência. Vejam, né? Isso nós temos que ter muito claro em nossos corações, como mães, como pais, como avós, como educador, como educadora, né? Ainda, vai dizer o Espírito, quando se trata de uma criança de maus pendores, cobre-se-lhe as más ações com a capa da inconsciência. Esta inocência não contribui, né? Não constitui superioridade real com relação ao que eram antes. Não. É a imagem que deveriam ser e não são. E, consequentemente,
o castigo exclusivamente recai sobre ela. Não foi, todavia, por elas que Deus lhe deu aspecto de inocência. Foi também, sobretudo, por seus pais, de cujo amor necessita a fraqueza que as caracteriza. Então, esse espírito reencarnado na nossa família, né, com uma programação extraordinária, ligado àquele pai, a mãe, aqueles irmãos, aquela família consanguínea, né, ou por afeto, ele vem com aquele aspecto para ser educado, para ser modificado, né? Este amor, diz o espírito aqui que responde à mensagem, este amor se enfraqueceria grandemente à vista de um caráter áspero e irritável, ao passo que, julgando seus filhos bons e dóceis, os pais lhe dedicam toda a afeição e o cercam dos mais minuciosos cuidados, até quando ele precisa, né, desses cuidados, né? Até os 15, como ele diz aqui, 20 anos, né? Quando surge-lhes o caráter real e individual em toda a nudez. Conservam-se bons, né? Se fundamentalmente bons, mas sempre irisados das matizes que a primeira infância manteve oculta, né? Então, a pedagogia divina é extraordinária, porque é esta fase, né, que vai ser a fase mais propícia para o espírito reencarnado ser educado, corrigir os seus maus pendores, corrigir-se, né, perante a lei divina. E essa coisinha fofa, lindinha, meiga, que nos move o coração, que nos move o sentimento, até quem não é, como o espírito diz aqui, nem mãe nem pai, a gente se enternece quando olha essa coisinha fofa, em casa, no lar, na família, junto ao pai e à mãe e os demais familiares, vai mostrando a que veio. Vai mostrando devagarinho, né, os seus equívocos, né, o que precisa ser corrigido. Ela vai mostrando o que precisa também, o que ela já traz de bom, que precisa ser estimulado. E os pais têm que estar atentos, porque aí é que vai se educar essa criança, esse espírito imortal, que veio reencarnar justamente para passar por esse período em que ele esquece as vidas anteriores, em que ele é uma nova etapa extraordinária, né? Ele vem num corpo novo, né? Com um cérebro novo, tudo para facilitar a sua evolução, né? Facilitar todo o plano que ele tem para a sua encarnação. Mas aí é que nós temos que ter muito cuidado, né? E o Espírito fala, mas ele vai dizer mais assim, ó: manejareis com dificuldade uma linguagem que não estáis acostumados a falar, linguagem mais vivaz do que agora é o vosso pensamento. A infância, diz ele, tem ainda outra utilidade. Os espíritos só entram para a vida, na vida corporal, para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. A delicadeza da idade infantil os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência que devem fazê-los progredir. Então vejam, essa pureza, essa delicadeza, né, se torna mais acessível a educação. Nessa fase, diz o Espírito, né, é que se lhes pode reformar os caracteres e imprimir, né, e reprimir os maus pendores. É aí, nessa observação, né? Tal o dever que Deus impôs aos pais, missão sagrada que terão de dar contas. Assim diz ele, encerrando a resposta, né? Portanto, a infância não é só útil, necessária, indispensável, mas também consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. Então, o papel dos pais na educação, exducere, né? Tirar todo esse potencial extraordinário que essa criança traz, esse espírito imortal traz, um potencial divino que precisa ser desenvolvido, que precisa ser estimulado. E os maus pendores que esse espírito traz por experiências equivocadas do passado, pelo mau uso do seu livre-arbítrio, é o momento de serem corrigidos, né? Então, este é o momento deles serem corrigidos. Mas lá nós vamos encontrar, aí, para perceber o grande papel da mãe, né, da mulher, né, na educação, né, nós vamos ver
lá na questão, na questão do Livro dos Espíritos, né, 822, questão 822, que é interessante a gente analisar, né? Pergunta Kardec: sendo iguais perante a lei de Deus, devem os homens ser iguais também perante as leis humanas? O primeiro princípio de justiça é este: não façais ao outro o que não quereis que vos fizesse. Kardec desdobra a questão numa outra. Assim sendo, uma legislação, para ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher? Olhem só, a igualdade dos direitos, que ainda hoje isso está sendo discutido ainda em alguns outros países, né? Então, a igualdade dos direitos, sim. Diz Kardec, dos direitos, sim. Das funções, não. Isso que nós temos que compreender, queridos irmãos, queridas irmãs. Preciso é que cada um esteja no lugar que lhe compete. Mãe é mãe, pai é pai, né? Ocupe-se do exterior o homem e do interior a mulher. Então, a mensagem extraordinária da resposta dessa questão justamente é esta, né? Nós temos que perceber que a mulher tem uma função no lar e o homem tem a outra. Vejam, a mulher, o interior desse ser, né? O afeto, a espiritualidade, compete bastante à mulher desenvolver. E o homem, ao pai que dá segurança ao lar, que dá equilíbrio para a mulher também, que dá condições para que esse lar, né, seja um templo seguro, uma casa construída na rocha da fé. Quer dizer, este é o papel do pai, né? Este é o papel do pai. Então, a lei humana, diz o Espírito, né, para ser equitativa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Todo privilégio a um ou ao outro concedido é contrário à justiça. A emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. E o Espírito vai dizer mais adiante: os sexos, além disso, só existem na organização física. Visto que os espíritos podem encarnar num e no outro, sob esse aspecto, nenhuma diferença há entre eles. Devem, por conseguinte, gozar dos mesmos direitos, né? Mas a função da mulher, né, do sexo feminino, e do homem, no sexo masculino, em relação à família, em relação aos filhos, ele é bem definido, né? Então, e André Luiz, interessante, no livro Nosso Lar, né, o André Luiz vai nos dizer assim, lá no Nosso Lar, no capítulo 20, na página 111, o lar é como se for um ângulo reto, né? O ângulo reto nas linhas do plano da evolução divina. A reta vertical é o sentimento feminino, envolvido nas inspirações criadoras da vida. A reta horizontal é o sentimento masculino, em marcha de realizações no campo do progresso comum. O lar é o sagrado vértice onde homem e mulher se encontram para o entendimento indispensável. Então, o lar é esse ângulo divino em que a mãe tem mais sensibilidade, né, para desenvolver esses aspectos todos espirituais, e o pai dá essa segurança, esse equilíbrio, essa harmonia necessária para que o lar tenha equilíbrio, né? Então, nós vamos ver que a mulher, né, aqui o espírito que está falando através da médium, né, dizer o seguinte: tornem, portanto, a mulher livre de preconceitos, para ter a mulher forte internamente. Construam mães que preparem para os séculos vindouros os homens de bem e tornem as mulheres boas e sérias, né? A educação na infância é o ponto mais importante da vida, porque a vida depende dela. Vejam o que esse amigo espiritual está dizendo através dessa médium Emília Coligon. As lições que se dão às crianças para exercitar a sua memória, mas que não trazem nenhum fruto para a moral. Entendemos por educação
O ensinamento que pega o pequeno ser, por assim dizer, no nascimento, e que só o deixa quando a vida cessou para a mãe. Não, neste momento ela não o abandona, mesmo que a mãe morra, né? Porque as doces lições do coração sobrevivem à morte. Mãe, vai falar esse espírito, né? Assim que você recebeu de Deus a criança que lhe foi confiada, prepare-se para a santa e nobre tarefa que tem de cumprir. Que seu amor seja sem limites, como também sem fraqueza. Observe com doce solicitude o desenvolvimento da matéria que permite o desenvolvimento da inteligência e, com ela, o desenvolvimento das tendências, dos sentimentos, sejam bons, sejam maus. Que as suas repressões, e aqui ele vai falar na corrigenda, que a mulher também tem que ser forte, né, nessa corrigenda, que as suas repressões sejam sempre justas, que sejam proporcionais, tanto ao fato quanto à inteligência da criança. Desenvolva o seu raciocínio raciocinando com ela. Habitue-a a olhar para você, por menor que ela seja. Vejam, né, o que o nosso querido Pestalozzi vai fazer com a criança, né? Se ajoelhar nos olhos, olhar nos olhos dela, né? Vejam, a mãe também, esse espírito propõe isso a ela, né? Habitue-a a olhar também para você, olho no olho, por menor que ela seja, como amiga, como a conselheira que Deus pôs perto dela para guiá-la. Que o amor e o reconhecimento para o Criador sejam os primeiros sentimentos que você desenvolverá no coração de seus filhos. Então, assim, a prece é muito importante nessa fase da infância, né? Na gestação já começa, né? O primeiro sentido que a criança desenvolve é o da audição no ventre materno, né? Então, a mãe que conversa, o pai que conversa com esse feto, né? Que orienta, que acolhe, né? O casal que faz a prece com esse espírito que vai vir, que está vindo, né, que está reencarnando. Isso tudo é importante. A mãezinha que conta histórias, que canta uma musiquinha de ninar, né, já na gestação. Isso tudo vai construindo essa educação que esse espírito imortal precisa, né? Então vejam que o espírito Etienne vai dizer que o reconhecimento do Criador sejam os primeiros sentimentos que a mãe, que o pai deve desenvolver no coração de seus filhos. Que eles aprendam a orar. Aprendam a orar. Né? Quando estiverem balbuciando as primeiras palavras. Né? Quando juntar as primeiras palavras. Mas que a prece não seja uma fórmula repetitiva, né? Apressadamente. Mas que seja uma conversa, né, com Deus. Jovens mães, vai dizer Etienne, né? Todas vocês sentem a oração, ensinem a oração para os seus filhos. Ensinem a oração, né? Quando a criança que balbucia, basta dizer, meu Deus, e é preciso fazê-la entender que esse Deus de que ela fala, é preciso que ela saiba que foi Ele, né, que a fez, e que lhe deu essa mãe, atualmente, esse pai, né? Então, esse é o primeiro momento, né, que nós temos que refletir sobre a importância da educação, né? Em que a gente vai ensinar lá no início. Por isso que hoje até na evangelização já se trabalha com a evangelização de bebês. É encantador ver esse espírito imortal ali se envolvendo com a mensagem, se envolvendo com a música, né? Se envolvendo com a figura de Jesus concreta, porque a criança tem o pensamento concreto, né? E a Etienne vai dizer, né, que o segundo ensinamento elevado que a criança precisa perceber é a gratidão. Né? É a gratidão. Quando ela compreende que tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. Né? E aí vai se usar, né, para esse ensinamento a natureza. Vai se usar a natureza. E para compreendermos que nós possamos, nesse momento, né, refletirmos sobre o nosso trabalho
em relação à evangelização infanto-juvenil, né, em relação à educação, e utilizando, né, um recurso muito bom, que é a contação de histórias. Jesus foi o maior contador de histórias, né? As suas parábolas extraordinárias, que são atualíssimas, né? Que não perdem a importância no tempo, mais de 2000 anos, e elas estão vivas. Esse material que a história oferece, como nós sabemos que a criança tem a plasticidade, nosso pensamento, não só na criança, mas nós temos plasticidade, nosso pensamento cria, né? Cria. Então nós precisamos desenvolver esta imaginação criativa na criança, contando boas histórias, contando, né, a própria história da criança, né, a história da família, mas contando fábulas. A fábula, nessa fase da primeira infância, tem um valor extraordinário, porque a criança vai imaginando aquelas cenas, né? Vai imaginando e vai aprendendo, porque ela se identifica com os personagens, ela se identifica com aquela situação, né? E vai vendo, né, que o personagem ele erra, mas ele acaba acertando e as coisas vão se modificando para melhor, mesmo que haja sofrimento, tudo vale a pena, né? É a experiência importante. Então nós lembramos, né, neste estudo com essa médium, né, e que Kardec publica todas essas mensagens na Revista Espírita, nós vamos vendo que o nosso trabalho na evangelização também tem histórias muito ricas que os pais podem aproveitar, que o evangelizador deve aproveitar, que o educador nas escolas deve aproveitar. E eu vou contar uma história, né, o Biscoitão Redondo, já muito contada e recontada, mas ela é interessante porque ela fecha com essa proposta desse Espírito Etienne, de nós trabalharmos Deus e a gratidão, né, na mente da criança. E essa história do Biscoitão Redondo, ela traz essa informação. E a criança vai interagindo com essas informações e vai compreendendo o quanto ela tem que aproveitar esses momentos extraordinários, e ela se engrandece, ela entra em plena felicidade. Então conta a história, o Biscoitão Redondo, que Paulinho um dia chegou em casa louco de fome. A mãe não estava com o almoço pronto ainda, mas ofereceu para ele amenizar a fome um gostoso biscoitão redondo. O Paulinho saboreou aquele biscoitão com uma vontade muito grande. E depois que ele saboreou todo o biscoitão, ele disse: mamãe, muito obrigado pelo gostoso biscoitão redondo, mamãe, que você me deu. A mãezinha explicou para ele: meu filho, não fui eu que fiz o biscoitão. Não é a mim que você tem que agradecer. Você tem que agradecer ao padeiro aqui da padaria do lado. É ali que eu comprei. Foi o padeiro que fez o biscoito. Então é a ele que você deve agradecer. O Paulinho pediu licença e foi ligeirinho ali na padaria, bem ao lado da casa, e disse: seu padeiro, agora pela manhã mamãe me deu um gostoso biscoitão redondo. Eu agradeci a ela, mas ela me explicou que é ao senhor que eu tenho que agradecer. Muito obrigado pelo meu gostoso biscoitão redondo. O padeiro ficou todo faceiro, disse: ai, Paulinho, como você é gentil e educado, mas não é a mim que você tem que agradecer. Não, seu padeiro, não, porque eu comprei já a farinha do fazendeiro e fiz o biscoito, fiz a receita. Mas o fazendeiro foi que plantou o trigo, foi que cuidou da plantação, foi que depois moeu as espiguinhas e transformou em farinha, e eu comprei. Então eu acho que você tem que agradecer pelo seu biscoitão ao fazendeiro. O fazendeiro era bem ali perto. Paulinho foi correndo até lá. Chegando lá, encontrou o fazendeiro. Seu fazendeiro, agora pela manhã mamãe me deu um gostoso biscoitão redondo. Eu comi o biscoitão redondo, agradeci a ela. Ela pediu que eu agradecesse ao padeiro que fez o biscoito. E eu agradeci ao padeiro, mas ele me explicou que é o senhor que eu tenho que agradecer pelo meu biscoitão redondo, porque o senhor foi que plantou o trigo, foi que cuidou da plantação, foi que colheu as espiguinhas, foi que fez a farinha e vendeu para o fazendeiro. Então, muito obrigado, vendeu para o padeiro. Muito obrigado, seu fazendeiro, pelo gostoso biscoitão redondo. O fazendeiro ficou muito faceiro com aquela criança tão querida e disse:
Oh, Paulinho, isso tudo é verdade, mas não é a mim que você tem que agradecer. Não, tio fazendeiro, não. Quem me ajudou na plantação, quem me ajudou a dar vida à plantação foi a chuva, a dona nuvem chuva, que de quando em quando chovia sobre a plantação e a plantação ficava forte, verdinha, e eu ficava muito feliz. É a nuvem que você tem que agradecer pelo seu biscoitão redondo. O Paulinho olhou para o céu e lá estava uma nuvem gordinha de água, de chuva, bem sorridente, bonita. E o Paulinho conversou com a nuvem. Dona Nuvem, hoje pela manhã, mamãe me deu um gostoso biscoitão redondo. E eu agradeci a ela. Ela pediu que eu agradecesse ao padeiro. Eu agradeci ao padeiro, ele pediu que eu agradecesse ao fazendeiro. E eu agradeci ao fazendeiro, e o fazendeiro disse que eu tenho que agradecer a senhora, que olhava a plantação do trigo, que ajudou aquele trigo a brotar e a florescer. A nuvem ficou muito faceira. De fato, Paulinho, sempre que eu podia, eu despejava umas aguinhas sobre a plantação do trigo. Eu gostava muito de fazer isso. Mas não é a mim que você tem que agradecer pelo seu biscoitão. Paulinho disse, não, dona Nuvem, não. Paulinho, eu ajudei molhando, mas se não fosse o sol, que tudo aquece, que dá energia, que dá vitalidade para aquela sementinha poder brotar, você não tinha comido o seu biscoitão. Aí o Paulinho olha para o céu, a nuvem passou, um pezinho de vento soprou a nuvem e lá estava o sol, belo, né? Cheio de vida. E o Paulinho olhou para o sol e disse, seu sol, hoje pela manhã, mamãe me deu um gostoso biscoitão redondo. Eu agradeci a ela, ela pediu que eu agradecesse ao padeiro. Eu agradeci ao padeiro, ela pediu que eu agradecesse ao fazendeiro que tinha plantado trigo. Eu agradeci ao fazendeiro, ele me disse que eu tinha que agradecer, era a chuva, a nuvem chuva que molhava a plantação. Eu agradeci a ela, mas ela me disse que eu tenho que agradecer ao Senhor, seu sol. Muito obrigado pelo gostoso biscoitão redondo, porque o Senhor foi que aquecia aquela terra, aquela sementinha que dava luz, que dava energia. Muito obrigado. O sol te olha, Paulinho, não é a mim que você tem que agradecer. Mas como, seu sol? Eu já estou até cansado. Não é a mim. Não é a mim. Eu realmente faço isso, aqueço, dou luz, procuro ajudar tudo que existe. Mas você tem que agradecer pelo seu biscoitão redondo a Deus. Ele é que dá vida a tudo, ele é que dá vida à semente, ele é que me criou, ele criou toda a natureza que existe, ele criou você, o seu pai, a sua mãe, ele dá inteligência para as pessoas, para o seu pai trabalhar, para a sua mãe poder comprar o biscoitão redondo, para o fazendeiro poder ter forças para plantar, para cuidar, para o padeiro poder fazer a massa, né, e trabalhar o biscoitão. É a Deus que você tem que agradecer pelo gostoso biscoitão redondo. Paulinho não teve dúvidas, ali mesmo na frente do sol. Ele agradeceu a Deus pelo seu gostoso biscoitão redondo e por tudo que ele tinha na vida. Então vejamos, queridos amigos, queridas amigas, esta história, ela privilegia todas essas elucubrações que a criança precisa fazer, né? Essa interligação que existe na criação, né? Essa caminhada profunda, né? Essa história é uma história de repetição, né? Mas que a criança vai guardando. E a gente pensa assim, é só para criança pequena. Nós temos notícias, né? A gente recuperou essa história dos planos de aula de antigamente, está no projeto Conte Mais, que nós coordenamos, e nós temos notícias de que alunos de quinta, sexta, sétima série, os professores utilizam, né, desta fábula extraordinária para a criança poder, para o jovem, para o aluno, adolescente, poder compreender esse interrelacionamento que há entre a vida, né, essa dependência que nós temos uns dos outros, e necessária, porque nós vivemos um mundo de sociedade. Então, e a gratidão dá uma sensação de plenitude, quando a pessoa reconhece realmente, né, e fica grata, né? Não é só dizer obrigado, obrigada, não, é sentir realmente, né, a gratidão por tudo que tem, por tudo que recebe. Então, esse é o trabalho, né, que nós temos que desenvolver na educação, na visão extraordinária que foi trazida por Jesus, por Pestalozzi, por Allan Kardec, né? E habituar os nossos filhos, as nossas crianças, à simplicidade.
a descomplicar, né? Descomplicar a vida. Nós complicamos, então a gente vai, muitas vezes a gente equivocadamente estimula a criança para o seu orgulho, para a sua vaidade, né? E só dando coisas materiais, não trabalhando o sentimento, a emoção. Não, o homem não chora. Chora sim. A criança tem que ser ensinada a verbalizar o que sente, né? A externar a sua dor, a sua tristeza, a sua alegria, o seu afeto, a raiva. São emoções que nós nascemos com elas e precisam ser trabalhadas especialmente na primeira infância. Então, essa proposta, né, de trabalhar as emoções, os sentimentos, a criança, nós temos que ir trabalhando com a criança. Mas o adulto precisa também se autoconhecer. O adulto precisa também buscar se autoeducar, estudar cada vez mais, especialmente a doutrina espírita, e compreender, né, realmente o verdadeiro sentido da vida, compreender a importância que nós temos que dar para este momento que nós estamos vivendo na encarnação, e para esse papel que nós temos, né, hoje já como adultos, como educadores. E todas as pessoas, todo adulto, ele é um educador, porque a criança aprende pela imitação. A criança, o espírito na fase da infância, ele aprende a falar imitando os pais, ele aprende a caminhar imitando, ele absorve as atitudes, inclusive, dos pais. Os pais são verdadeiros modelos vivos. A ação fala mais alto, né, do que a voz, né, do que o falar. E como é que nós vamos continuar essa educação dessa nossa criança, né? As bases da educação, né? Como é que nós vamos ensinar a nossa criança, filho ou aluno, a observar tudo que existe, né? Tudo que existe na natureza. Isso é muito importante. Por exemplo, até estou aqui com um exemplinho sobre a natureza. Veja aqui, né? Eu trabalho muito com as crianças a questão da semente. Olha, na fábula que contamos do biscoitão redondo da semente de trigo, né? A semente tem vida. Então nós trabalhamos ainda com a educação infantil, e tem um momento em que a gente trabalha a semente, cada um ganha uma sementinha e ele vai entender que ali tem vida, a vida de Deus. Aquela semente guarda uma árvore. E eu gosto muito de trabalhar com a semente do abacate, porque ela é grande, ela é graúda, e a criança observa, né, com muita propriedade. A gente vai ficando na sala de aula aquela semente, né, e o danadinho do abacateiro começa a aparecer. Depois a gente planta ela lá no pátio, né? E outras sementes. Então é isso que nós temos que ver. Então, ensinar a nossa criança, o nosso jovem, a observar a natureza. A natureza é a base, é o maior recurso que nós temos, né, para ter equilíbrio. A natureza dá equilíbrio para o ser humano, né? Estimular, a natureza nos estimula a elaboração de bons pensamentos, né, de harmonia, né, essa consciência participativa. Infelizmente, né, a nossa educação equivocada nos séculos passados e até ainda nesse século, né, nós destruímos a natureza. Nós precisamos recuperar a natureza, né? Precisamos ter essa visão mais ecológica, e isso a doutrina espírita nos ensina, né? Que nós temos que estimular isso aí, né? Os recursos, então, da natureza são a maior fonte de equilíbrio para o ser humano, né? Estimular, então, a criança, né, a observar a natureza, né? Observar, perceber, comparar, né? A analisar, refletir sobre o que ela está observando. Por exemplo, uma das coisas que eu gosto muito de fazia com as filhas, faço com as netas, né? Observar as formigas, né? Levando alimento para o formigueiro, explicar como é que funciona aquele formigueiro, a estrutura que tem aquilo ali, né? A organização, as abelhas. Então, assim, essa observação da criança, do jovem,
para a natureza, né, vai estimular a inteligência racional, mas também motiva a memória, né? Ele vai interpretar os detalhes, ele vai ver da importância que tem essa natureza, ele vai ver, por exemplo, o ar que ele respira, né, que tem que ser, esse oxigênio tem que ser bom, né? A poluição é negativa. Então nós vamos trabalhando bastante essas questões com a nossa criança, né? Com o nosso jovem. E aí isso vai dando para a criança e para o jovem um nível mais consciente, que leva depois a refletir, né? A pensar e trabalhar com a criança com as suas limitações, com os seus problemas, né? Que a criança vai apresentando, né? Ela vai apresentando. E Jesus, nós temos que apresentar Jesus para a criança, né? Jesus como modelo e o guia da humanidade, né? Quando ele diz: deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais. Mas eis que ele vai dizer, Kardec coloca uma mensagem do Espírito Verdade lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que o Cristo Consolador, né, que é uma mensagem de ensinamento profundo para a humanidade, né? Ele vai dizer, o Espírito Verdade vai dizer o seguinte: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Jesus propõe com muita clareza a educação dos sentimentos, da emoção, e a educação intelectual. São essas duas asas que nós vamos conseguir vencer, né? Subir realmente na nossa condição evolutiva, né? Então, assim, isso é trabalhar com a nossa criança, né? Então, por isso que Kardec é o educador por excelência, porque ele é metódico, ele usou bom senso, ele organizou de uma forma extraordinária toda a coletânea, né? As 5 obras básicas, mais da Revista Espírita, mais outras obras suplementares também que ele escreveu, né? Então, ele vai dar essa visão que nós precisamos ter sobre as leis divinas, né? Sobre nós. Eu vou me autoconhecer melhor à medida que eu vou me esclarecendo. Então, por isso que é o instruí-vos, né? Instruir justamente prevê isto, né? Que a gente possa se esclarecer, né? Possa buscar esse autoconhecimento que nós precisamos ter, né? E em um capítulo, né, que nós educadores, nós pais, avós, evangelizadores, precisamos ter muito claro, é no Evangelho segundo o Espiritismo, é essa obra monumental do Evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec organiza de forma extraordinária. E lá no capítulo 17, né, que é intitulado, né, Sede Perfeitos. Ele parte, né, de uma bem-aventurança, né? Sede perfeitos. Sede perfeitos, né? Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos perseguem, caluniam, e aí ele vai, né? Então, mas aqui Kardec, na sua lavra, na sua palavra, né, ao interpretar esses caracteres da perfeição propostos por Jesus, Allan Kardec magistralmente traça o perfil do homem de bem, traça as características do homem de bem. E isso nós, educadores, nós pais, mães, evangelizadores, professores, não importa a disciplina, não importa a escola, nós temos que dar como educador a nossa marca, né? Então, o homem de bem. Essa mensagem, queridos amigos, queridos irmãos, queridas irmãs, ela precisa ser lida, ser relida, ser refletida por nós, né? Para ver onde é que nós vamos nos enquadrando. E essa mensagem é a base que nós precisamos ter para educar os nossos filhos. Ela é a base. Nós temos que trabalhar essa mensagem, né? Porque ela vai nos mostrar o caminho que nós temos que seguir. Ela vai nos trazer a orientação que nós precisamos, né? Que o verdadeiro homem de bem é aquele que cumpre a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre os seus próprios atos, a si mesmo ele vai perguntar se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou
voluntariamente alguma ocasião de ser útil. Se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez ao outro tudo que gostaria que ele fizesse. E aí a mensagem vai, é lindíssima, né? É lindíssima. E eu confesso a vocês que eu fico às vezes corada, né? É a reação emocional ainda que eu tenho, né? Com essa característica da minha encarnação atual, né? Eu fico envergonhada de ver o quanto nós ainda, com todo esse conhecimento que temos, né? Ainda não estamos ainda distante da aplicação desses conhecimentos. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec mostra o roteiro correto da educação, como Jesus, né, o guia e modelo da humanidade, conforme os espíritos responderam para ele, quando ele questionou, na questão 625, qual era o modelo e da humanidade, o modelo e guia para a humanidade. E a resposta mais curtinha do Livro dos Espíritos, né? Jesus. Então, esta é a grande proposta, né, desse grande educador da humanidade, esse grande educador como foi Allan Kardec, como foi Pestalozzi, e Jesus, que é o coordenador de todos nós, né, que é o coordenador inclusive deles. E nessa mensagem aqui, Kardec, trabalhando depois os bons espíritas, na sequência, né, do homem de bem, ele vai dizer o seguinte, né, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, quer dizer, pela sua educação, né, pelos esforços que emprega para domar as suas inclinações más. Então, é aquela pessoa que faz a autorreflexão. Mas, meu Deus, o que eu tenho que me corrigir? Porque eu sou modelo para o outro. O outro vai se basear na minha maneira de ser. Então, vamos, né, refletir sobre esta proposta da educação que a doutrina espírita nos oferece, né, sobre esse grande educador que foi Allan Kardec. E nós vamos encerrar a nossa conversa de hoje, né, deste momento sobre educação, contando uma outra fábula. O Passeio da Estrelinha Azul. É uma fábula muito bonita, né, que eu não estou nem com o livro ilustrado aqui, senão eu ia mostrar para vocês. A Estrelinha Azul. A Estrelinha Azul era uma estrelinha linda que morava lá no alto, no céu bem alto. E todas as noites, ela brilhando lá de cima, ela olhava para o planeta Terra. Olhava para o planeta Terra lá de cima, né? Olhava. E ela pensava assim, que bom se um dia eu pudesse visitar a Terra, ir até lá, conhecer as crianças, ver a natureza, ver as pessoas. Como eu ia ficar feliz. Mas como é que eu vou sair daqui? Estou aqui nessa altura toda, sozinha, né? Como é que eu vou fazer? E ela estava conjecturando numa dessas noites, né? Olhando para a Terra, esse planeta azulado que ela via lá, e ela, de repente, um vento forte veio soprando, e forte, ela levou um susto. Seu vento! Que isso? Como o senhor está forte hoje? O que está acontecendo? Aí o vento explica para ela, olha amiga, eu tenho que descer até lá na Terra. Tem uma parte lá que não chove há muito tempo. Está até pegando uns incêndios por lá. E eu vou lá para apagar. Eu vou lá para soprar umas nuvens. Vou lá para soprar umas nuvens naquela terra. E depois eu volto em seguida. Tchau, seu vento. Eu tinha uma vontade de conhecer a terra. O vento, que era muito amigo dela, disse, então, amiga, aproveite, suba nas minhas asas, nós vamos até lá, e quando eu voltar eu te trago de volta. Te deixo num lugar bem bonito e te trago de volta. A Estrelinha Azul não teve dúvidas, pulou nas asas do vento, e o vento veio, desceu até a terra. Ela chegou a sentir um friozinho na barriga. Seu vento. Quando, o vento largou ela no meio de um bosque muito bonito.
e disse para ela: olha, amiga, passeie bastante, conheça o que você quer, que quando tiver amanhecendo o dia, eu passo aqui para lhe apanhar, quando o dia estiver amanhecendo. Então aproveite, que eu vou fazer o meu trabalho. E lá ficou a estrelinha azul, ali no chão, no escuro. Ela ficou com medo, sozinha, não conhecia nada. Mas aí ela lembrou: ah, eu sou uma estrela. E começou a brilhar, iluminou aquele lugar, ficou lindíssimo, né? Ela começou a caminhar no meio daquele bosque, eram aves, os pássaros nos ninhos, né? Era aquela teia de aranha belíssima, brilhando, tecida ali na árvore, e foi passando e foi olhando as flores, as árvores, ficando encantada com tudo, né? Encontrou um lago, se sentou à beira do lago, e ela se refletia no lago, né? O lago refletia também as estrelas lá de cima do céu, as suas outras amiguinhas, e ela ficou ali embevecida, assim, mas como é bonito aqui na terra. Mas, de repente, ela ouviu um choro forte, era um choro de criança. Ela ficou muito intrigada, levantou seus olhinhos de estrela para ver de onde que vinha aquele choro. E percebeu que não longe dali tinha uma casa modesta. E de lá é que vinha o choro da criança. Ela vai para lá ligeirinho, chegando lá espia pela janela. A casa já estava sem luz. O fogãozinho aceso ali, as brasas já tinham terminado. E duas crianças estavam lá dentro, uma menininha menor e o seu irmãozinho maior. E a menininha chorava e dizia: maninho, eu estou com medo. Já está escuro e o papai e a mamãe não voltam. Eu estou com medo. E o maninho, que era maior, tentando, né, mostrar fortaleza, né, coragem, disse: não chora, maninha, não chora. O pai e a mãe não vão demorar. Eles foram fazer as compras. É que a cidade é longe. Eles não vão demorar. Daqui a pouco eles estão aí. Fique quietinha. E ela chorava, com medo do escuro. A estrelinha azul, olhando da janela, que viu que o problema era o escuro, né? Começou a brilhar, a sala se iluminou. Foi uma alegria das crianças, né? A menina ficou feliz, faceira, né? Corria, foi brincar. E o menino pensou: mas de onde é que vem essa luz? Né? Ele já era maiorzinho, vai espiar na janela. A estrelinha azul se afasta um pouquinho para ele não se assustar, e ele diz para a maninha: maninha, é uma estrela grande lá do céu que está brilhando, iluminando a nossa casinha. E continuaram ali brincando, né? E a estrelinha azul, que queria continuar o passeio, teve que ficar ali, porque ela pensou assim: se eu sair daqui, eles vão chorar, vão ficar tristes, eles vão ficar sem luz, e eu vou ficar aqui iluminando. Paciência. E ficou ali um tempo. De repente, aquele barulho de carro, e as crianças gritaram: o papai e a mamãe estão chegando. A estrelinha azul pulou da janela, se escondeu num cantinho, né, para não assustar ninguém, para não ser vista. E os pais chegaram, as crianças ficaram naquela alegria, e a estrelinha azul pensou: eu vou continuar o passeio. Nem se deu por conta que já estava amanhecendo. De repente ela só ouve o vento forte chamando: estrelinha azul, onde está você? Vamos subir para o céu. E ela disse: eu estou aqui, vento, eu estou aqui. E o vento gritou para ela: suba nas minhas asas que nós vamos retornar para o céu. Ela subiu nas asas do vento, e o vento foi subindo. E o vento perguntou: e aí, amiga, passeaste bastante? O vento, mais ou menos. Mas como, amiguinha, você ficou lá tanto tempo? E então ela conta para o vento o que ela ficou fazendo. E o vento deu um sorriso muito alegre, disse: que bom ser teu amigo, estrelinha azul. Na próxima vez que eu voltar à Terra, com esse teu coraçãozinho tão grandioso, eu vou te trazer de novo, para te dar um outro passeio. E até hoje, a estrelinha azul está lá de cima, olhando para nós aqui na Terra. Esta fábula, né, ela representa também o adulto educador. A estrelinha azul é o adulto que ilumina a vida da criança, que esclarece, que encaminha este espírito imortal, né, encaminha para a verdade, encaminha para a libertação,
dos seus erros do passado, encaminha para um novo projeto que esse espírito veio para desenvolver nessa encarnação. E assim, queridos amigos, queridas amigas, muito obrigada pela atenção de todos. Amigos e amigas da Associação Espírita Chico Xavier, agradecemos do fundo da nossa alma o convite e a atenção de todos e vamos fazer a nossa prece neste momento de encerramento. Jesus, amado Mestre, nós te somos gratos, Jesus, por essa oportunidade de conversarmos, Mestre, sobre essa questão tão palpitante do deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos realmente sermos instrumentos úteis do teu amor, do teu trabalho, para que possamos cada vez mais ajudar esses espíritos que estão vindo à reencarnação, passando pela fase da infância, da juventude, que possamos, Mestre, ajudá-los a fazer o caminho de volta para Deus. Que a tua paz, Jesus, permaneça conosco. Que assim seja.